Eu também saudar a matriz com gloriosa condição, né? Amém. Evangelho de João, capítulo 18, por gentileza. Agradeço a Deus por mais essa misericórdia, como de costume. A nossa evangelista Alexandre, por mais esse voto de confiança, né? Deus continua abençoando. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 4 e 5. Vamos estar em alguns versículos. Glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. João 18, versículos 4 ao 7, rapidamente. Subtítulo: Jesus preso em Getsemane. Versículo 4. Peço que a igreja instalemos 5 e assim sucessivamente até o 7, por gentileza, como de costume. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscai? 5 a igreja. Respondeu a Jesus Nazareno, disse Jesus: sou eu. E Judas, que traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. 7 a igreja. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Podeis tomar o vosso assento, glorificando quem diz: salve o nome do Senhor. Uma passagem bem expressada, bem conhecida, mas como costumo dizer, a palavra, a revelação da palavra do Senhor se renovam a cada dia e a cada momento que nós abrimos ela. Está entrando diretamente na administração, sem introdução hoje, como eu costumo entrar sem introdução, mas como é uma palavra um pouco longa e o tempo é curto, né? Vamos estar entrando logo na ministração, de acordo com o que nos relata esta passagem mais linda, mais bela, dentre a Bíblia Sagrada, dentre a palavra do Senhor, não desvalorizando as outras passagens, mas aqui é uma parte principal, que é a qual houve uma necessidade do céu em enviar o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Bem conhecemos, um pouco atrás, na parte em que é com a Santa Ceia do Senhor, a palavra para dizer que está Jesus e os seus discípulos, e ele diz: um de vós há de me trair. Começa um a olhar para o outro, e ele dizendo: será que sou eu? E o outro dizia a mesma coisa: será que sou eu? E ali Jesus já sabia quem era. Ele disse: aquele que sair do seu lugar e molhar o seu pão, que é representando a Santa Ceia, o corpo de Jesus, e me molhar no cálice do Senhor, que representava o sangue, este há de me trair. E Judas Iscariotes, desligado, vamos dizer assim pela leitura, ali ele levantou-se, molhou o seu pão no cálice de Jesus. Acabou de entregar quem seria o traidor. E ele, totalmente
totalmente desligado, fez o que Jesus falou, deu um sinal que a qual seria a prova daquele que seria o traidor, o próprio Judas Iscariotes. E a palavra vai te dizer que quando Judas Iscariotes lembrou das 30 moedas de prata lá atrás, que ele foi até o sumo sacerdote a dizer que o que ele ganharia como recompensa se ele entregasse a Jesus Cristo, porque diversas vezes, vamos conhecer a passagem, tentaram matar Jesus, os fariseus, saduceus, escribas, tentaram matar Jesus de diversas formas. Obrigado. Mas não conseguiam, não tinham oportunidade, não era o momento certo. Mas Judas Iscariotes, quando ele lembrou das 30 moedas de prata lá atrás, ofereceram. A Bíblia fala que na mesma hora, em Evangelho de Mateus, fala que o próprio Satanás entrou nele. Olha onde que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Já começando a ministração, foi no exato momento em que ele estava participando do corpo e do sangue de Jesus. E até Jesus presente naquela Santa Ceia do Senhor, não foi impedimento de Satanás entrar e habitar ali no meio deles. Que é qual vivemos no meio de uma nova geração, que é qual quantos vêm para a casa do Senhor, mas para passear, vem totalmente desligado. Por isso que muitos entram de uma forma e muitas das vezes sai pior do que entrou, não sente algo diferente, não é renovado, não ouve a palavra do Senhor, não sente nada diferente. Por quê? Porque entrou desligado e saiu mais desligado ainda. Cuidado para Satanás não entrar dentro de você, ou se não está aí do teu lado, há um grande perigo em entrar por essas portas e estar desligado na presença do Senhor. Satanás não tem poder de entrar na porta para dentro, mas se der brecha, ele entra. E ele direcionou a palavra para Pedro: Simão Barjoma, que agora é Pedro, você há de me negar por 3 vezes. Na terceira vez que você me negar, o galo irá cantar. Já revelando, ele já estava revelando. Mas quando você se converteu, você veio para a minha presença de novo. Não disse essas palavras, mas com o mesmo sentido. E Simão Barjoma disse: não, eu não vou te negar. Onde o Senhor for, eu irei com o Senhor. E Jesus disse: não, você vai me negar sim, mas eu já estou vendo você se convertendo, se arrependendo e voltando para a minha presença. A palavra é para te dizer que Jesus Cristo pega 3 discípulos e sobe ao monte chamado Getsemane. Mateus capítulo 28, se não falha a memória, 41, 42, 43 em diante. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, se não falha a memória, e ali sobe no monte Getsemane. Por quê? Porque depois daquele momento ali de busca, ele sabia, ele estava ciente do que ele iria passar. E ali a palavra pode dizer, em poucos detalhes, que é qual? Jesus Cristo se ausenta dos 3 discípulos, mesmo estando no mesmo monte de Getsemane. E a palavra pode dizer que ele orou: ó Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for possível, faça tudo conforme a tua vontade. Chega perto dos discípulos e o encontra dormindo. Poxa, nenhuma hora puderes orar comigo? E ali se ausentou novamente dos 3 discípulos, orou ao Pai Celestial com as mesmas palavras: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas se não for possível, faça-se conforme a tua vontade. Chegou nos discípulos novamente, encontrou dormindo e deu o mesmo sermão: nenhuma hora puderes orar comigo? Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava dizendo sobre o cansaço físico, que a qual poderia impedir de eles buscar, e isso é muito perigoso. Que a qual pregamos, dizemos: ó, estamos nos últimos dias. Você que orava 1 hora, 1 hora, 2, você que meditava na palavra 1 capítulo, começa a meditar 2. Ao invés de ser mais busca, começa a ser menos busca. E isso não é um grande perigo. O bom é não parar. Se diminuiu, pelo menos está orando, pelo menos está buscando, pelo menos está meditando. Mas é um perigo diminuir o período da busca.
E na terceira vez falou as mesmas palavras com o Pai Celestial e chegou ao discípulo: agora descansa, porque é chegada a vinda daqueles que vão buscar o Filho do Homem para ser açoitado, como se fosse um salteador. Jesus Cristo percebeu que havia uma necessidade de busca. Por quê? Porque ele iria passar pela crucificação. E isso é um grande exemplo para cada um de nós, irmãos. Jesus Cristo, mesmo sendo Jesus, vamos aprender isso. Estou aprendendo, principalmente eu, devo aprender a palavra do Senhor, que é qual? Para vencermos as batalhas é necessário buscar. Antes de Jesus Cristo passar pela crucificação, ele subiu ao monte de Getsemane para quê? Para buscar o fortalecimento, para buscar uma capacidade. E não é diferente comigo, não é diferente com você. Quem vencer as batalhas começa a buscar a presença do Senhor. Quem vencer o adversário na tua alma, busque pelas madrugadas. Quem vencer a tentação, busque nos montes. Quem vencer o teu inimigo, não pare de buscar. O segredo está na busca, não se acomode. Busque, se fortaleça, desperta-se. Ele desce com os 3 discípulos e já está lá embaixo Judas Iscariotes, cumprindo o seu tratado, juntamente com os soldados. Aí a palavra ele pode dizer que Judas Iscariotes veio até Jesus, o beijar. E Jesus disse: com um beijo tu veio me trair. Jesus já sabia da intenção dos Judas Iscariotes. A palavra prossegue dizer que quando um sumo sacerdote chamado Malco se atenta a pegar Jesus, que foram ali com o propósito de o prender, eles não conheciam Jesus de vista, os soldados e o sumo sacerdote Malco, mas apenas não ouvi. Por quê? Porque o Judas Iscariote foi necessário dar um sinal. Com o beijo, foi tratado antes, como sinal para eles saberem quem era Jesus. Então, nos faz entender, podemos entender pela leitura que os soldados, o sumo sacerdote Malco, não conhecia Jesus de vista, porque foi necessário um sinal para eles saberem quem era Jesus. Só conheciam Jesus de ouvir. Quando o sumo sacerdote Malco vem até Jesus para o prender, na mesma hora, o discípulo Pedro não estava totalmente liberto, estava seguindo Jesus, mas carregando a sua espada, desembanhou sua espada na mesma hora, cortou a orelha de Malco. Jesus Cristo dá um sermão para o discípulo Pedro: por que você fez isso? Não pode fazer isso, eles têm que me prender para que venha cumprir aquilo que eu vim fazer na terra. O propósito tem que se cumprir. Olha como Jesus é poderoso. Discípulo Pedro corta a orelha de Malco. E Jesus dá um sermão em Pedro, pega a orelha de Malco, imaginamos que está sangrando, né? Pega a orelha de Malco, bota lá no lugar, como se não tivesse sido cortado. Jesus Cristo restaurou a orelha daquele que veio o prender. Vamos considerar como se fosse o seu próprio inimigo. E Jesus Cristo colocou a orelha de Malco no lugar, mesmo que a qual Malco ia pegar a mão dele para o prender. Deu um sermão ao discípulo Pedro por ter feito isto e restaurou a orelha de Malco, porque historiadores dizem que sumo sacerdote Malco, se ele quisesse crescer de degrau, era necessário que todo, igual o animal que sacrificava antigamente, não poderia ser um animal qualquer, mas tinha que ser um animal imaculado, sem enfermidade, sem dor, sem defeito nenhum. Então, para o sumo sacerdote Malco crescer de degrau no cargo, ele não poderia estar sem orelha. Então o Senhor Jesus foi e curou a orelha de Malco. Nesta parte nos faz recordar o Espírito Santo, repetindo, mesmo que Malco, sumo sacerdote, veio prender Jesus, Jesus foi e restaurou a orelha dele. Recordamos da Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11, 12. Do 12 em diante diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra toda ordem, potestades maligna da maldade. Ou seja, vivemos no meio de uma nova
licença. Tampa os seus olhos, vende os seus olhos. Começa a esbofetear o rosto dele. Pá. Pá. Com os olhos vendados. E zombaria, estavam zombando dele, escarnecendo. Ele diz aí, não é o Filho de Deus, o homem, Jesus Nazareno, o profeta, o Messias. Diz agora que te socorre, Jesus. Isaías 53, versículo 7, como ovelha muda ao matadouro, ele não abriu a sua boca. E pá! Diz aí que te socorre. Pedro lá do outro lado do monte, olhando aquilo. Veio uma moça e disse: você parece que é seguidor daquele homem lá, hein? O discípulo Pedro começa a se cumprir aquilo que Jesus disse lá atrás. Começa a negar Jesus. Não conheço ele não. Parece que é seguidor dele. Não sou não. Aí vem um rapaz, ou vice-versa. Você tem uma afeição de Galileu, seguidor daquele homem lá. Não sei quem ele é. Aí vem a terceira pessoa. Eu já te vi junto com ele já, hein? E pela terceira vez, o discípulo Pedro nega Jesus. Não conheço ele, não sei quem ele é. Aí na terceira vez, cumpre-se o que Jesus revelou. O galo cantou. Pedro olha lá embaixo, é bíblico isto. Pedro olha lá embaixo para Jesus, quando ele nega Jesus pela terceira vez, e o galo canta. Na mesma hora, no mesmo instante que Pedro olha para Jesus, Jesus também olha para Pedro. E quando Pedro percebe que Jesus olha para ele, ele começa a lembrar lá atrás do que Jesus já tinha revelado, e começa a palavra de Deus para te dizer que Pedro, ao lembrar disso, começa a chorar amargurosamente. Glória a Deus, aleluia. Tragam Jesus para o sinédrio. Estão dizendo que o Senhor é Filho de Deus. Estão te acusando de tudo quanto é coisa, mas não vejo Caifás falando. Não vejo acusação nenhuma que faça sentido. O que é que você diz? Jesus? Em silêncio. Aí trazem o caso para Pilatos. Pilatos fala a mesma coisa. Eu não vejo nada de errado na sua pessoa. Eles estão te acusando e você não fala nada. Estão dizendo que você é o rei dos judeus. Você é rei dos judeus. Jesus disse: você está dizendo que eu sou. Ele não se exaltou, não cresceu o narizinho para dizer eu sou, eu faço. Não, você que está dizendo. Está sendo a sua vez. E Pilatos, não encontrando caso algum em Jesus, ele pega Jesus e deixa, como de costume para a crucificação, como de costume ter passado, era o povo que decidia quem ia ser crucificado e quem ia ser liberado. Pega Jesus e o outro salteador, por nome Barrabás. E aí Pilatos, lavando as suas mãos, tirando aquilo das suas costas, dos seus ombros, e deixando por conta do povo, para a multidão, ali disse a este homem, chamado Barrabás, um homem que agora é estrupador, salteador, ladrão, o que vamos fazer com ele? E por insultação dos sumos sacerdotes, o povo gritou: salte Barrabás, salte Barrabás. E ali trouxe a direção para Jesus Cristo e a este outro homem. O que vamos fazer com ele? E o povo na continuação da insultação do sumo sacerdote, aí gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, estava ali aquele que Jesus o curou, aquele que Jesus restaurou. De repente estava aquele que tinha morrido, e Jesus Cristo ressuscitou, e estava ali no meio da multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. O verdadeiro evangelho de Jesus é esse. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. Sofrimento, dor, aleluia. Tem que padecer, tem que sofrer por amor do nome dele. Esse evangelho de facilidade, de prosperidade, porta aberta, Jesus não está nisso não. Temos nosso momento de bênção, que Deus nos abençoa, mas o verdadeiro evangelho dele
é provação, perseguição. E se Jesus foi decepcionado, irmão, foi traído pelo teu discípulo Judas Iscariotes, foi negado pelo discípulo Pedro e desejado ser crucificado pela multidão que ele curou. Imagine eu, imagine você. Preocupa com decepções não, irmão. É sinal que você está incomodando o inferno. Costumo dizer que às vezes a pessoa se desespera. Será que Deus me abandonou? Aleluia. As portas se fecharam para mim. Está tudo difícil na minha vida. Eu tento fazer algo e não consigo. Deus não está mais ouvindo as minhas orações, não, irmãos. É sinal que você está incomodando o inferno. Um verdadeiro momento, um exato instante que devemos se preocupar é quando tudo está calmo, quando não estão te perseguindo, quando não estão falando mal de você, quando tudo está fácil para você. Aí é que há um perigo, aí que tem alguma coisa de errado. Começa a proceder o processo de Jesus. Oh glória! Glória a Deus. Pilatos lava suas mãos, deixa por conta do povo e diz: agora é com vocês. Jesus descostas, rasgam a sua túnica, suas vestes, e com as vestes chicoteadas, pá, com as suas costas abertas, com a túnica rasgada, pá, pá. Olha o que fizeram com o meu Jesus. Olha o que fizeram com o seu Jesus. E aqueles homens não satisfeitos com apenas aquilo, colocam novamente Jesus de joelho. Não recordo se é de joelho mesmo em pé, mas prepara uma coroa de espinho na sua cabeça. Enquanto preparavam a coroa de espinho na cabeça de Jesus, ele mesmo estava segurando um pedaço de cana. Botaram ele para segurar um pedaço de cana, é bíblico. E quando terminaram de ajeitar a coroa de espinho com violência, a Bíblia pode dizer exatamente com essas palavras: com violência, pegaram aquele pedaço de cana e começaram a bater na cabeça de Jesus com a coroa de espinho. Imagina, irmão, a dor que Jesus sentiu. Quando nós pisamos no prego, não sentimos muitas dores. Furamos nossas mãos com um espinho de árvore de limão ou qualquer outro espinho que for, sentimos dores. A dor da furada do espinho. Agora imagine Jesus com a coroa de espinho. Além de estar com a coroa de espinho batendo com o pedaço de cana na sua cabeça, imagine o espinho penetrando no vaso sanguíneo de Jesus. Imagine a dor que o nosso Jesus sentiu. Pregar sobre essa passagem da crucificação é muito fácil, mas tenta raciocinar um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Imagine um pouquinho da dor que Jesus passou, que ele sentiu por cada um de nós. Detalhe, Romanos capítulo 5, versículo 8: o nosso Deus prova o seu amor ao enviar o seu unigênito e primogênito, nós ainda sendo pecadores. Glória a Deus. Jesus não veio pagar um preço só para quem é santo, não, irmão. Ele veio pagar um preço para quem está na imundícia também. Ele não veio pagar um preço somente para quem está firme na rocha, não. Ele veio pagar um preço para quem está firme na areia também. Ele não veio pagar um preço por cada um daqueles que agora tem compromisso com a obra, não. Ele veio pagar um preço por aqueles que não têm compromisso também. Ou seja, Jesus na crucificação não fez acepção de pessoas. Aleluia! Glória a Deus! E não satisfeito com apenas aquilo, penetrado com as coroas de espinho na sua mente, na sua cabeça, chicoteado no seu lombo, pegou uma cruz pesada, além da medida dele, porque não era para ele, era para Barrabás. Historiadores dizem que Barrabás era o homem mais forte, o homem mais alto. Então, se a cruz era para Barrabás e veio para Jesus,
podemos imaginar que a lei da medida dele era maior de extensão do que a Jesus. E Jesus começa a carregar aquela cruz. E a Bíblia pode dizer que ele deu uma tombada e veio Simão Sirineu, se não falha a memória, ajudar Jesus a carregar aquela cruz. E eles não satisfeitos com apenas aquilo, deitam Jesus na cruz. Aí na hora a mãozinha dele, tá, gente? Glória a Deus. Com um prego grande, né? Pá. Aí foi na outra mão também. Com a coroa de espinho na mente, penetrada na cabeça, com o lombo chicoteado, agora pregam suas mãos e também pregam os seus pés. E Jesus diz: eu tenho sede. Eles molham uma esponja no vinagre. Antes disso, lembrei, perdão, ele diz para Deus: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Eloí, Eloí, lama sabachthani, que a tradução é: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, Deus meu, por que me abandonaste? Sentiu-se abandonado pelo próprio Pai. Não vou entrar nesse detalhe, né? Pular essa parte. O historiador diz, né? Sempre essa parte. Porque se sentiu abandonado por Deus. Poucas palavras. Dizem que é porque ele estava carregando nossos pecados. Aí 53, em 1 Coríntios pode dizer que ele carregou sobre si nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E Deus é santo. Aí pediu água, molharam a esponja no vinagre, deram na boca de Jesus e ele na mesma hora cuspiu aquele vinagre. Aí ele disse outra palavra: tetelestai, que significado é: está consumado. Em outras palavras, missão cumprida. Estava se cumprindo aquilo que ele veio fazer na face desta terra. Estava cumprindo o propósito que ele desceu dos céus, deixou toda a sua glória, a sua majestade, o teu poder, para fazer-se como homem, com toda a humildade, descer no ventre de uma mulher, nascer a manjedoura e assim crescer no meio da nossa sociedade e assim pagar o alto preço. E ele disse: está consumado. O propósito de trazer a restauração da aliança entre o homem e Deus, de trazer uma religação entre o homem e Deus, um renovo da aliança que um dia foi quebrado, agora está consumado. Ele vira o seu rosto. Não vamos entrar na parte que entra o do ladrão de um lado, do outro, que estava acusando a ele, né? Jesus desce na salva nós, e o outro estava dizendo: não, nós estamos aqui porque nós merecemos, ele não é culpado, ele é inocente. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Prossegue a palavra do Senhor, que ao dizer tetelestai, ele vira o seu rosto, expira, e o teu espírito, ele entrega. Não foi, irmão. Não foi eles que mataram a Jesus, desejaram a morte de Jesus. Ele mesmo disse para o discípulo Pedro, quando cortou ele de mal: se eu quisesse, para Pilatos, perdão, se eu quisesse, eu poderia chamar 12 bilhões de anjos e eles destruiriam tudo isso daqui. Mas eu não vou chamar, porque eu não sou daqui, eu não sou dessa terra, e o propósito que eu vim fazer tem que se cumprir. Mas a Bíblia diz que quando ele virou o seu rosto foi porque ele inspirou, e ele entregou o seu espírito a Deus, e então morreu. Nós, acidente, tiro, morremos, mas Jesus não, ele mesmo que se entregou à morte, ele mesmo inspirou, entregou seu espírito a Deus e morreu. E aqueles homens não satisfeitos com apenas aquilo, irmãos, receberam uma ordem:
do ladrão e do outro, quebra as pernas e os braços. E o de Jesus? Não, o de Jesus não quebra não. Aí não permitimos de quebrar as pernas e os braços de Jesus. Jesus estando morto. Mas sim pegaram uma lança e enfiaram do lado de Jesus. Olha só, irmão, até Jesus morto fizeram covardia com ele. Pegaram a lança e atravessaram de lado assim, da frente para trás de Jesus. E vazou aquele sangue. Foi-se um dia, foi-se 2 dias. Enquanto isso, Jesus foi lá no inferno, pregou para os que estavam no inferno, trouxe de volta para a ressurreição, para ter uma nova oportunidade de se libertar. Ele foi até o seio do inferno para restaurar as vidas que estavam lá. E aí, enquanto estava nesse procedimento do inferno, estava no primeiro dia, no segundo dia, mas no terceiro dia, Mateus capítulo 28, versículo 5, 1 em diante ao 5. Vem Maria e outras Marias, como de costume, perfumar o corpo do defunto. E quando chegam perto do sepulcro de Jesus, elas veem o buraco da cova de Jesus destampada. A pedra que estava tampando o buraco, a cova estava revolvida do lado do buraco. E o varão todo de branco assentado sobre a pedra. E ali nós chegamos, olham lá embaixo, lá no buraco. Ué, cadê Jesus? Aí o anjo, varão de branco, responde nesse Mateus capítulo 28, versículo 5. Vocês estão procurando quem? É Jesus de Nazaré? Aí responde no versículo 6, desse Mateus 28. Ele não, ao terceiro dia, ele não está aqui. Glória a Deus. Terceiro dia. Ele não está aqui, por quê? Porque ele já ressuscitou, como havia revelado o profeta. Como havia revelado os profetas de antigamente, que ele iria vir como ovelha luta, ele iria padecer, ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a primeira pessoa que ele viu foi Maria Madalena, aquela que lá atrás ele havia expulsado 7 legiões de prostituição. E ele disse: ó, vai até os meus discípulos e diz para eles me encontrar em Galileia, que eu irei até lá. E Jesus vai até Galileia, os discípulos também, mas só vai 10 discípulos. Foi uma parte, né? Judas Iscariote tinha se matado. Eram 12, por Judas Iscariote se suicidar, ficou apenas 11. Aí 10 viram Jesus. Encontraram com a Maria Madalena, tinha contado o caso, tinha contado antes. Aí Tomé ouviu o caso, que Jesus havia ressuscitado no terceiro dia. E ele diz: não. Que? Jesus ressuscitou? Não acredito, não, só acredito vendo. Irmãos, Tomé, discípulo de Jesus, dentre os 12, aí ficou 11, porque Judas Iscariote se suicidou, duvidou que Jesus Cristo tinha ressuscitado. O discípulo tem a coisa, não, na boca gemia, mas o pensamento pensava: eu não vou desistir, vai valer a pena, porque a minha serva, obreira Sônia, vai me servir, ela vai ficar viva na minha presença. O motivo e o incentivo de Jesus não retroceder mediante aquele pedaço de cana que batia na sua cabeça, tendo aquela coroa de espinho, foi lembrar: não vou desistir, só gemia. Mas no pensamento pensava: não, eu vou
missionária fundada pelo pastor Joacir da Silva Moreira e segundo o primeiro vice-presidente, pastor Reginaldo Sabino, eles vão estar lá fazendo a minha obra e almas vão ser ganhas. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Qual foi o motivo e incentivo de Jesus não desistir? Agora contrariou. Jesus teve um motivo e um incentivo para permanecer adiante. Agora eu e você temos nosso incentivo também. Nós temos nosso motivo também, não foi só Jesus não. Pelo contrário, ele teve o incentivo de lembrar em nós. Por isso que ele pensou que vai valer a pena. E realmente valeu a pena. Olha você aqui. Agora contrariou. Nós temos nosso incentivo e o nosso motivo para não desistir. É lembrar, poxa, está machucando, está doendo, falaram mal de mim, aquela palavra me magoou muito, o coração está cortado, mas eu não vou desistir, porque eu sei que o maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sei que o barco está balançando para lá e para cá, mas eu não vou desistir, porque eu não estou nessa tempestade sozinho, mas Jesus está no barco. Temos nosso incentivo, nosso motivo para não desistir. Assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.